Então você quer aprender mais sobre os principais indicadores fundamentalistas para saber cada vez melhor analisar as empresas em que você investe ou pretende investir. Então beleza, eu vou separar os mais importantes indicadores, explicar como eles são calculados, para que eles servem e mais do que isso, como eu sei que alguns de vocês gostam de investir lá fora, eu vou te dar o nome tanto em português quanto em inglês desses indicadores. Mas antes eu tenho que falar uma coisa, nenhuma análise é completa olhando apenas para os indicadores de uma empresa. De fato, se você olhar os históricos dos indicadores, você pode ter uma boa noção da empresa, mas ainda assim é importante entender como ela atua, qual o mercado que ela está inserida, quais vantagens competitivas ela tem ou não tem, quais os riscos específicos da empresa que você está investindo e muito mais. Então, apesar dos indicadores serem ótimos, eles não vão te prover uma análise completa. De todo jeito, você tem que conhecer eles. E eu vou começar falando do preço sobre lucro, o PL, que em inglês se chama Price to Earnings Ratio, PE. Ele pega o preço atual da ação e divide pelo lucro por ação. Ou seja, aqui no caso da VEG, a gente está com um PL de 29,48 vezes. Isso quer dizer que o preço atual da empresa é 29,48 vezes maior do que o lucro que ela deu por ação no último ano. Aqui no caso a gente está olhando a Apple e o seu PE ratio está em 24,39 vezes. Uma outra forma de analisar esse indicador é entender que, supondo que a empresa não cresça os seus lucros, em 24,39 anos, ela vai ter dado de lucro o que você pagou por ela hoje. Um outro indicador, que esse eu não considero tão importante, porém ainda é muito utilizado e é importante conhecê-lo, é o P sobre VP, o preço sobre valor patrimonial. Em inglês, ele é o Price to Book Ratio, PB, mas basicamente ele vai dizer o quanto você está pagando para cada real de patrimônio que aquela empresa tem. No caso da VEG, a gente está pagando R$ 8,94 para cada R$ 1 de patrimônio que a empresa tem. Quando a gente olha para a Apple, a gente está pagando bem mais, $36,02 para cada $1 de patrimônio que ela tem. Nesse site aqui, o Stock Analysis, ele nos traz um indicador ainda mais interessante que eu não acho em nenhum site brasileiro, o preço para o fluxo de caixa livre. Ele funciona na mesma lógica que todos os outros que eu te indiquei até agora. Só que aqui, ele está dizendo no caso da Apple que a gente está pagando $22,95 para cada $1 que ela gera de fluxo de caixa livre. Eu acho esse um indicador muito interessante, porque o fluxo de caixa livre, ele é muito menos suscetível às leis contábeis, ao passo que o lucro líquido, aqui do PE, ou do PL em português, ele vai ter efeitos contábeis que não necessariamente refletem a geração de caixa da empresa. Eu gostaria que a gente visse o preço sobre fluxo de caixa livre muito mais comumente do que o PL, mas não é o caso. Até então, eu só te apresentei indicadores de preço, e eu vou te apresentar o último. Esse talvez seja um dos mais importantes. A gente está falando do EV por EBITDA, o Enterprise Value por EBITDA. Primeiro a gente tem que entender o que é esse EV, esse Enterprise Value. Basicamente, o Enterprise Value busca medir o quanto você pagaria por uma empresa se fosse comprá-la toda hoje. Então, a gente começa pelo market cap da empresa, que é o quanto ela está sendo avaliada no mercado. Do market cap, a gente soma a dívida líquida da empresa, porque se você comprar a empresa toda, você também vai assumir a sua dívida. Tendo o Enterprise Value, a gente vai dividir pelo EBITDA, que é uma métrica mais próxima ali do fluxo de caixa operacional da empresa, é um pouco mais perto de um fluxo de caixa do que o lucro. Então, um EV/EBITDA de 22,61 vezes quer dizer que com a geração de caixa da empresa de um ano, supondo que ela não cresça, em 22,61 anos, ela terá gerado caixa suficiente para se pagar por completo. No caso da Apple, ela está até um pouco mais barata, em 18,77 vezes. Esses foram os indicadores de preço. Eu ainda vou passar pelos indicadores de endividamento, de eficiência, de rentabilidade e de crescimento. Mas antes disso eu queria te lembrar uma coisa. Primeiro que um comentário, um like e uma inscrição são muito bem-vindos. E segundo, você não pode usar esses indicadores para comparar empresas de setores muito diferentes. Sempre que você for fazer uma comparação entre empresas com base nos seus indicadores, busque empresas similares, com um modelo de negócio parecido, de preferência de um mesmo setor, se possível de um mesmo
segmento. Ah, e uma dica, tem algumas empresas que ainda não dão lucro. Quando você vai analisar essas empresas, você obviamente não vai olhar para o PL. Nesses casos, você pode olhar para o PS, o Price to Sales Ratio, ou em português, o P/SR. Basicamente, eles vão relacionar o preço atual com a receita total da empresa. Então, em vez de você ver quantos reais você está pagando para cada real de lucro, você está vendo quantos reais você paga para cada real de receita da empresa. Mas vamos agora para os de endividamento. Aqui tem dois que são essenciais. A dívida líquida por EBITDA, basicamente ele vai relacionar a dívida líquida total da empresa com a geração de caixa do último ano. Aqui no caso da Apple, a gente tem uma razão de 0,9, ou seja, toda a dívida da Apple equivale apenas a 90% da geração de caixa dela de um ano. No caso da VEG tá negativo, não faz sentido, mas é porque a VEG tem uma dívida líquida negativa, ela tem mais caixa do que dívida. Eu peguei uma outra empresa aqui, a Shoes, só pra gente ver como esse indicador se comporta e como a gente deve interpretá-lo. Aqui, nesse caso, a gente tem uma dívida líquida por EBITDA de 1,37 vezes, ou seja, é necessário 1,37 anos de geração de caixa dessa empresa para ela quitar toda a sua dívida líquida. Uma dívida líquida por EBITDA até uns 4, 5 vezes eu considero até confortável. Muito acima disso vai me deixando um pouco nervoso. E o segundo indicador de endividamento mais importante, na minha opinião, é o índice de liquidez corrente. É o ativo circulante de uma empresa, tudo que ela tem a receber dentro de um período de um ano, dividido por todas as dívidas que ela tem que pagar também dentro de um período de um ano. Aqui nesse caso da Shoes, ela tem R$ 2,97 de ativos a receber para cada R$ 1 de dívida a pagar nesse período. Ela está muito confortável com sua liquidez corrente. Em inglês, o índice de liquidez corrente é o Current Ratio. Quando o assunto é eficiência, a gente está falando de margens. E dessas, a mais importante, sem dúvida, é a margem líquida, que vai nos dizer a porcentagem da receita líquida que consegue virar lucro líquido. Basicamente, aqui no caso da Shoes, 11,45% das suas receitas viram, de fato, lucro. Quanto maior a margem, mais confortável é a empresa. Em inglês, a margem bruta chama-se Gross Margin e a margem líquida, que é a mais importante pra gente, se chama Profit Margin. Nos indicadores de rentabilidade, os dois mais importantes são o retorno sobre patrimônio líquido, o ROI, e o retorno sobre capital investido, o ROIC. O primeiro é muito simples, é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido da empresa para a gente saber quanto de retorno ela teve em um ano, em relação ao que ela possui, ao seu patrimônio líquido. E no capital investido a gente vai ver em relação ao capital que ela empregou nas suas operações há um ano atrás. Mais uma vez, quanto maior, melhores são esses indicadores. Mas eu quero repetir de novo, sempre compare empresas de um mesmo setor, empresas similares. Diferentes empresas têm maiores ou menores necessidades de dívida. Alguns setores têm margens mais baixas por natureza, como é o caso do setor de varejo alimentício, varejo em geral. Você sempre vai ver margens muito apertadas. Aqui a gente tem o do Pão de Açúcar, do Carrefour abaixo de 4%, a Raia Drogasil, que é varejista de remédios, né, farmácia, com uma margem de 2,87%, e até as varejistas de linha branca, né, no caso aqui a Magalu com uma margem de 0,48%. Então é importante comparar as empresas, entender quantos são bons índices, mas também lembrar que tem setores ou segmentos que vão ter margens mais apertadas mesmo. Quero falar também dos indicadores de crescimento, o Compound Annual Growth Rate, que se traduz em taxa anual composta de crescimento. O CAGR tem uma fórmula muito simples. O valor final dos lucros, da receita, dos dividendos ou do que for que você queira medir o crescimento, dividido pelo valor inicial. No caso, se você quiser medir o crescimento da receita nos últimos 5 anos, você vai botar a receita final, a receita de 5 anos atrás, elevar por 1 dividido por 5, que é o número de períodos, e no final vai subtrair 1 para ter uma porcentagem. No caso da VEG, a taxa de crescimento que ela teve nos últimos 5 anos para sua receita foi de 20,26%. Para os seus lucros, foi maior ainda, de 27,5%. Para finalizar, eu quero falar de um indicador que está ficando famoso, o Earnings Yield, que é, na verdade, a inversão do PL. Aqui no Earnings Yield, você vai pegar o lucro por ação, dividir pelo preço atual da ação e multiplicar por 100%. No caso da Apple, ela está com um Earnings Yield de 4,2%. Ou seja, se você investir $100 em Apple, ela deu no último ano $4,20 de lucro. Lembrando que o lucro nem sempre vai ser totalmente distribuído para os acionistas. Se você quer saber a porcentagem dos lucros que é distribuída aos acionistas, a gente está falando do Payout Ratio, que é a proporção
proporção do lucro líquido da empresa, que é distribuído em forma de dividendos. E se a gente pegar esses dividendos distribuídos pela empresa e dividir pelo preço atual, a gente vai saber qual a porcentagem do dividend yield pago pela empresa nos últimos 12 meses. E entendendo todos esses indicadores que eu acabei de explicar para vocês, eu tenho certeza que vocês vão se tornar investidores cada vez melhores. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que você gostaria de ver de diferente, o que você está querendo aprender e não tem entendido, pesquisado sozinho. Eu posso te ajudar. Bons investimentos e até a próxima!